Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Meus irmãos, hoje estamos aqui para mais um dia de meditação na Palavra de Deus, de aprendizado, né? A gente vai continuar a leitura da Bíblia, de estudo pentecostal, propósito esse de ler toda a Bíblia de capa a capa. Antes da gente começar e eu falar o tema de hoje, quero lembrar você, meu irmão, minha irmã, a respeito de uma coisa muito importante. A coisa que para Deus tem mais valor no mundo. Não é as riquezas, não são os bens materiais, não é a natureza, os animais. Para Deus, o que tem mais valor no mundo é algo que você tem, que é a sua alma. A gente bem sabe que a gente vive hoje num mundo complicado, um mundo que às vezes a gente não consegue enxergar o valor que eu tenho, que você tem, a gente não consegue. Às vezes a gente não entende o valor que nós mesmos temos, né? Pelas dificuldades que enfrentamos, às vezes, como fomos criados e hoje é o nosso caráter, como a gente já fez, às vezes, muitas coisas que nós mesmos se arrependemos de ter feito. A gente acha que a gente não tem valor, às vezes as coisas não estão dando muito bem para nós, às vezes a gente pensa que será que eu tenho algum valor? Mas saiba que para Deus, você é a coisa mais importante que existe, a sua alma. Existe uma guerra, uma batalha muito mais forte do que as guerras de hoje, mais forte do que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel, né, e o Irã. Existe uma guerra travada entre o bem e o mal, né? Entre os anjos de Deus e os demônios. Que guerra é essa? Eles querem ganhar o quê? Será que é o mundo? Que os demônios, comandados por Satanás, e os anjos de Deus que estão amando e ordem de Deus, guerreiam entre si por causa do quê? Da sua alma. A sua alma está em jogo nessa guerra, né? E por isso que eu e você precisamos acordar, despertar. A Bíblia fala: desperta tu que dorme. Tu que dorme espiritualmente, que vive achando que é só essa terra, né? Que o ser humano foi criado para ficar nessa terra. Não, nós temos uma alma que é eterna, né? E a gente precisa cuidar dela e enxergar a batalha que existe, tá bom? Por isso estamos aqui. Então dê valor à sua vida, à sua alma, porque Deus, Ele ama você tanto que Ele criou você. Ele tem um propósito para a sua vida e Ele deu Jesus Cristo, o próprio Filho, para morrer numa cruz e pagar o meu e o seu pecado. E Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso ajudador. Existe um Espírito Santo que Jesus enviou, que Ele é mais poderoso que todos os anjos e que todos os demônios, e que Ele quer morar dentro de você. Você precisa buscar conhecê-lo através da leitura da Bíblia, oração, ir à casa de Deus, ouvir a pregação, para você entender como que você faz para ser amigo do Espírito Santo. Obedecer à voz do Espírito Santo e não a voz das nossas vontades e a outra voz, que é a voz do inimigo que fica soprando coisas erradas na nossa mente. Amém? Então vamos hoje meditar um pouquinho. Isso foi só um lembrete para eu e você. Isso serve para mim primeiro lembrar dessa guerra espiritual. Então a gente tem que ficar junto com Jesus. E eu estou aqui para isso, né? Para edificar eu primeiro e você que está aqui nesse canal, que me segue, né?
Eu sei que esse canal ainda não tem muitas visualizações, eu posto os vídeos, dá poucas visualizações, 10 visualizações, 20. Mas o importante, ó, não é 10, 20, milhão, uma alma. Se eu alcançar com esses vídeos uma alma, despertar para ser salva, uma pessoa, tem muito valor para Deus, a sua alma, tá bom? Hoje a gente vai meditar e ler um pouco a respeito, continuando no Antigo Testamento, sobre Jacó. A gente viu aí no vídeo anterior que Jacó ele saiu de casa porque ele enganou o pai e o irmão. Depois Deus mandou ele para a casa do tio dele. Chegando na casa do tio dele, ele viu uma mulher e se apaixonou. Mais do que se apaixonou, a Bíblia fala que ele viu e a amou. Olha aí, eu acho tão interessante isso, gente. A gente está no ano 2025, o povo fala que não existe amor à primeira vista. Realidade, Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam, né? Tanto o amor conjugal entre um homem e uma mulher, como o amor ao próximo. Mas existe. Sim, existe. Pessoas de coração puro, limpos, né? Deus permite colocar. Às vezes você conhecer uma pessoa e você amá-la. Só de você olhar, né? Você vê o jeito da pessoa, quem é aquela pessoa, também pela aparência, sim. A própria Bíblia vai falar aí que Jacó viu Raquel, que ela era uma mulher formosa à vista, ela bonita, e ele a amou. Interessante, né? Só que agora que vem o problema. Continuando a história, né? Como ele enganou o irmão lá, ele vai ser enganado pelo próprio tio, o pai dessa mulher, o pai da Raquel. Vai enganar ele, a gente vai meditar sobre isso e aprender, relembrar. E também vamos ler um pouquinho lá no Novo Testamento sobre Jesus ensinando sobre o grão de mostarda, sobre a fé, né? E também uma explicação aí a respeito da outra parábola do joio e do trigo, um pouquinho melhor explicada, Jesus vai explicar agora. Bem, vamos fazer uma breve oração e já vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, Jeová, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, nós, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Jesus, Jeová, Espírito Santo de Deus. Pai, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho, pelo pão de cada dia, pela coberta quentinha, pela família, pelos amigos. Meu Deus, obrigado por tudo, pelos Teus livramentos, pela Tua proteção, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos tamanho cuidado, tamanho amor que o Senhor tem para com os Seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, quero orar em favor dessa pessoa que está ouvindo a oração agora, que está aqui ouvindo a oração. Não sei se tem uma alma que o Senhor ama vendo, ou se tem 10, 20, mas o importante, Senhor, é que o Senhor está aqui conosco. O Senhor alcança essa uma alma, que o Senhor ama ela. Abençoa essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, em tudo que ela precisa. Abençoa sua saúde. Senhor, não deixa faltar nada, Pai, o alimento, o pão de cada dia, Senhor, o teto para morar. Quebra, Senhor, todo embaraço na vida conjugal, sentimental, espiritual, física, meu Pai, financeira, de trabalho. Ajuda, Senhor. Meu Deus, abençoa essa pessoa em tudo. Abençoa minha família, meus amigos, as pessoas que eu amo, Senhor. Também ore neste frio, a favor dos necessitados, pessoas que passam frio, que o Senhor possa providenciar, Senhor, uma casa, um albergue, alguma coisa para essas pessoas moradores de rua, Senhor, nesses momentos de frio, Senhor. Só o Senhor que tem esse poder, Pai. Está nas Tuas mãos, o Senhor tem poder para todas as coisas. Também ore em favor da família, Senhor,
as pessoas que estão em luto, que morreram alguém da família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, principalmente as atuais, as notícias, Senhor, aquela família que perdeu uma filha, uma irmã, lá naquele vulcão na Indonésia. Meu Deus, aquelas famílias lá no outro país que subiu um avião e caiu assim que subiu, pessoas que estão em luto, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, meu Deus, abençoa também a tua igreja, os irmãos da igreja, Senhor, as criancinhas, meu Deus, os jovens, a juventude, livra do mal, do perigo, das tentações, das armadilhas do Satanás, Pai. Livra-nos do mal em nome de Jesus, livra eles do mal. Abençoa os pastores das nossas igrejas, líderes, presbíteros, diáconos, irmãs do círculo de oração, músicos, Pai, professores das escolas bíblicas, abençoa eles em tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, a festividade das crianças que está vindo, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, agora e nos ensina a tua palavra, nos quebranta, ensina-nos, Pai, afasta o mal, clareia, ilumina nossa mente para a gente entender a tua palavra, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glórias a Deus. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Gênesis capítulo 29, versículo 21. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Léia, sua filha, e trouxe-a, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Léia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Léia, pelo que disse a Labão: Labão, por que me fizesse isto? Eu não te tenho servido por causa de Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servireis comigo. Meus irmãos, não sei se vocês entenderam, mas Jacó trabalhou 7 anos que ele queria Raquel, que ele amava. Mas na hora da noite de núpcia, depois do casamento, o pai colocou a filha mais velha para dormir com Jacó. E ele, sem perceber, a hora que ele acordou, ele tinha dormido, tido relação com a outra filha, que é a que ele não queria, porque era a tradição de lá dar a filha mais velha primeiro. Agora o tio Labão falou que se ele quiser a Raquel que ele ama, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos. Misericórdia. Jacó casa com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilhá por serva a Raquel, sua filha. E então entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Léia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Léia está aborrecida, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril.
Vamos meditar agora num pequeno estudo aqui abaixo, no rodapé da Bíblia, quando a Bíblia falou assim, por que, pois, me enganaste? Talvez Deus haja permitido que Jacó fosse enganado por Labão e Leia, a fim de castigá-lo e fazê-lo consciente do mal e da mágoa que causara quando enganou seu próprio pai e o seu irmão Esaú, lá no capítulo 27. Devemos compreender que, embora Deus nos perdoe determinado pecado e nos restaure ao seu favor, Ele poderá, ao mesmo tempo, disciplinar-nos por este mesmo pecado. Como a gente vemos aí em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7 ao 14. Permanece o princípio divino: não erreis. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E também lá em Provérbios 22, 8, Oséias 8, 7 e Oséias 10, 12. Outro ponto é quando a Bíblia disse assim, que Labão lhe deu por mulher a Raquel, a sua filha. O casamento de Jacó com duas irmãs conflitava com a ordenança prescrita por Deus na criação. Ao estabelecer a família, que o casamento consiste de um homem só e uma só mulher, como diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Êxodo 20, 17, Deuteronômio 5, 21, Mateus 19, 4, Efésios 5, 31 fala que o casamento é entre um homem e uma mulher. Posteriormente, na lei de Moisés, Deus expressamente proibiu o tipo de casamento que Jacó contraíra, lá em Levíticos 18, 18. A revelação divina no Novo Testamento enuncia a monogamia, uma só mulher e um só marido, como a única forma lícita de casamento. Mateus 19, 4 ao 6, Marcos 10, do 4 ao 5. Deus pode ter tolerado a poligamia no Antigo Testamento porque o povo não tinha plena compreensão da vontade de Deus no tocante ao casamento, e porque esse povo era duro de coração, como diz Mateus 19, 8. Os efeitos malignos da poligamia estão descritos no versículo 30, Gênesis 30, Gênesis 29, 30, Gênesis capítulo 30, versículo 1, Gênesis 35, 22. Também em 1 Reis 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. Outra explicação aqui quando a Bíblia disse assim, vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida. Deus permitiu que Leia tivesse filhos. Dela nasceu Judá, e da linhagem de Judá nasceu Jesus Cristo, da linhagem de Leia, como diz Mateus 1, do 3 ao 16. Deus constantemente coloca-se ao lado dos oprimidos ou maltratados, como diz Salmo 9, 18, Salmo 22, 24, Lucas 4, 18. A injustiça é intolerável aos olhos de Deus, normalmente entre o seu povo. Colossenses 3, 25 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 fala isso. Amém, meus irmãos.
vamos finalizar até aqui no dia de hoje o Antigo Testamento. Agora vamos voar para o Novo Testamento, meus irmãos. Aprender de Jesus. Mateus capítulo 13, as parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo, Jesus falando para os discípulos, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Vamos agora a um outro tema, explicação da parábola do joio. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que os semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Olha, irmãos, é doutrina do inferno, do lago de fogo, do céu. O próprio Jesus ensinando. Vamos agora ao ensinamento aqui abaixo, quando a Bíblia disse assim, colherão tudo o que causa escândalo. Na volta de Jesus Cristo à terra, depois da tribulação, na consumação da presente era, como diz Apocalipse 19:11, virá o tempo da ceifa, tanto dos ímpios como dos justos que estiverem na terra. Depois, mais para frente, veremos um estudo sobre a grande tribulação. Na página 1438 aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. Um estudo mais aprofundado sobre a grande tribulação. Mas agora vamos a alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro ponto. Os ímpios serão ceifados primeiro e removidos dentre os justos. Segundo ponto. Os justos serão ceifados em segundo lugar. Terceiro, essa colheita dos ímpios surgirá
de dentro do seu reino. Quarto, depois da colheita e da destruição dos ímpios, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, como diz Apocalipse 20, versículo 4. Agora vamos meditar um pouco quando a Bíblia disse assim, fornalha de fogo. Jesus descreve o que acontecerá a todos os que cometem iniquidade e desafiam a santa lei de Deus e rejeitam a justiça do seu reino. Serão atormentados com fogo e enxofre, e o fumo do seu tormento subirá para sempre, de modo que não tenham repouso, misericórdia, nem de dia e nem de noite, como diz Apocalipse 14, do 9 ao 11 e Apocalipse 20, 10. Todos que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus não podem rejeitar essa doutrina, esse ensinamento. Os ímpios não são aniquilados, reduzidos a nada, pois serão mandados para o castigo eterno. Amém e glórias a Deus, meus irmãos. Finalizamos a meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação. Que Deus possa abençoar você, tua casa. Fique com Deus e até o próximo vídeo.